Muito boa tarde, é terça-feira e a gente está aqui no canal do Metrópolis no YouTube com Reinaldo Azevedo, trazendo análise política para você ficar muito bem informado nessa terça. E claro, antes da gente começar, o pedido de sempre para que você se inscreva aqui no nosso canal. Reinaldo Azevedo, eu estava dando uma olhada no nosso espelho de hoje e um questionamento me veio à cabeça. Eu já vi Fiat Elba balançar a República, eu já vi Caseiro balançar a República, mas você conhece a história melhor do que eu. Já houve um cabeleireiro que balançou a República? Não me lembro. A secretária também, né? Agora, cabeleireiro, maquiador, nunca. Sem demérito da profissão, veja, não se trata disso, né? Há pessoas formidáveis, né, que atuam nessa área. O meu mesmo, Dario Beca, é espetacular, porque vão falar, o seu para quê? Eu não tiro o boné, tem cabelo aqui embaixo. E é um pensador. Agora, não costuma causar crises na República nem nada, né? Agora, meu filho, é o seguinte, né? Cada um com seus conselheiros, não é mesmo? Isso, conselheiros têm história, né? Na história do mundo. Pense em Rasputin, não é isso? Ali, no caso, ele era um místico, né? Mas durante muito tempo deu as cartas ali nos bastidores da família real russa. Não parece que desse bons conselhos, a verdade é essa, né? Mas, né? Mas vamos então, para eu explicar por que é que eu citei essa profissão, é porque ontem à noite o Paulo Figueiredo, que é um dos principais parceiros do Eduardo Bolsonaro, publicou um vídeo no canal com críticas duras a Michele Bolsonaro. O pretexto, acreditem, foram os comentários nas redes feitos pelo maquiador Agostinho Fernandes, que o próprio Figueiredo se encarregou de reproduzir. Essas críticas, como a gente vai ouvir, resvalaram aí para o campo pessoal, mas sobrou também para os deputados do PL. Vamos ver o que ele disse. E a Michele é uma pessoa que a equipe dela muda muito, né? Muda muito, não dura, nenhum assessor dura ali. Dizem que ela é uma pessoa muito difícil de lidar. A gente tem essa imagem de uma pessoa doce, de mulher recatada e tal, e as interações que eu tive com ela sempre foram muito boas, mas os funcionários dizem que ela é uma pessoa muito difícil de lidar. Agora, quem tá sempre com ela desde o início é o Agostinho. E por isso que é importante o que ele tá dizendo. Porque apesar dela ter dito que as opiniões dele eram só dele, ora, é evidente que as opiniões dele escancaram a perspectiva deles sobre o assunto. Que é a perspectiva de que a candidata tinha que ser a Michele. No mínimo, vice do Tarcísio, no mínimo. Que afinal, ela é um fenômeno igual ao Bolsonaro. E o Flávio não tem chance, não tem o carisma da Michele. E é por isso que a opinião dele importa, independente de ser maquiador ou não. As coisas ficam claras. A Michele foi poupada demais aqui no programa, muito por conta do presidente Bolsonaro, por ela ser esposa dele. Mas as pessoas que estão sendo cobradas publicamente estão sendo cobradas por um motivo. E aí tá aqui, tá escancarado. Tá vendo, Reinaldo? Parece que agora a gente tem um maquiador / cabeleireiro que também tá balançando aí uma parte da República, né? O Rasputin, temos o Rasputin da Michele balançando a República. Rapaz, veja você, a coisa ali no campo da extrema-direita anda bastante atrapalhada nessa área. Vamos lá. Em primeiro lugar, ela era, obviamente, considerada uma pré-candidata, né? É preciso lembrar disso. Ela era uma pré-candidata, ela é presidente do PL Mulher, ela é uma militante política, e gostem os bolsonaros ou não, o fato é que ela tem carisma. Ela se expressa com clareza, ela tem uma figura agradável. Veja, aqui não tô colocando juízo de valor de nenhuma natureza, né? Diz coisas que
a meu sentir, são do arco da velha, especialmente sobre religião, a mistura que ela faz entre as duas coisas. Mas o fato é que ela é muito articulada, né? E ela foi miseravelmente banida de qualquer processo decisório. Ela esteve com o marido, e aí foi o marido, né? Porque ela esteve com o marido num dia, e no dia seguinte o Flávio disse: o candidato sou eu por escolha de meu pai. Hã? Tem uma sutileza aí no... Porque o Figueiredo fala isso, mas ele tem um textinho também. E no textinho ele a chama de Michele Firmo. Não chama de Michele Bolsonaro. Então, é o seguinte, nem Bolsonaro ela é. É Michele Firmo. Aliás, Firmo Reinaldo, é minha chapa. Ela tem Reinaldo no sobrenome. Né? Então, ele não a chama de Michele Bolsonaro. Ele a expropria do sobrenome, a coloca claramente como uma agregada e a fala de um auxiliar de estética da Michele vira um pretexto para o ataque, que não se esgota aí, a gente vai ver, a coisa é mais funda, né? E ele foi bastante desagradável, rapaz, porque ele começa esse vídeo dizendo, sabe aquela coisa assim, fazem até ilações maldosas, porque os dois vivem juntos. Não sei se você entendeu, Rafael. Todo mundo sabe em Brasília que há nos subterrâneos uma fofoca, porque ele se identifica como gay, né? O maquiador aí, o cabeleireiro, sei lá, ele se identifica como gay e você sabe, você está em Brasília, todo mundo sabe dessa fofoca, de que não seria. Seria um falso gay, que estaria servindo... Um pouco, insisto, reproduzindo o que se comentava na corte russa em relação ao Rasputin, que prestaria favores de diversas naturezas, além de ser um místico, né, picareta, não é? Então, eu só estou lembrando isso porque ele lembrou, descartando, claro, que é um modo que você tem de fazer as coisas, né? Você põe a suspeita no ar, dizendo, olha, é um absurdo, eu sei, falam até esse absurdo. É um troço absolutamente desrespeitoso, sem dúvida, com ela, né? Eu sei que eles não reconhecem essa questão, mas misógino, sim. A Michele é uma reacionária como qualquer um deles. Ou não é? Há algum traço de progressismo nessa senhora, na expressão pública do seu pensamento? Lá na vida privada, eu não sei, porque eu não quero saber da vida privada de ninguém, né? Nem dela. Agora, a expressão pública dela é a expressão pública de uma pensadora política, estou dizendo no universo ali em que ela transita, né? Não do pensamento político, reacionária, como qualquer outra, como qualquer um deles. Agora, tem um probleminha ali, né? Grave, nesse universo, é mulher. E, portanto, não veio ao mundo para decidir ali, naquele universo. A verdade é essa. Queira-se ou não o que eles pensam. E foi o modo como eles a trataram. A hora de decidir a sucessão familiar, nem mesmo foi comunicada. E você vê que ela não perdoou, né? Dá todos os sinais de que não perdoou, né? Então, com alguma frequência, por exemplo, ela posta Espiridião a mim. Espiridião a mim, que também deve concorrer ao Senado, e ali se entende que será na disputa com Flávio, já que a Caroline Detoni é considerada eleita, né?
E, afinal de contas, o Flávio em Santa Catarina é um forasteiro. O Flávio, o Carlos, né? Tô falando do Carlos. O Carlos é um forasteiro. Né? Então, ela não perde a oportunidade. Mesma coisa em relação a Nicolas. Nicolas, que também virou um desafeto. Né? É bastante complicado tentar entender esse universo, né? Ou até é bastante simples. A verdade é que o Eduardo, ele é muito focado na ideia de uma autoridade de referência para o campo político deles, mais ou menos como a concebia Olavo de Carvalho, que fez bastante a cabeça dele. O pai é a figura mítica, sem trocadilhos, né, desse universo, Bolsonaro. Dali emanam verdades, digamos, ancestrais, né, que saem do âmago, do inconsciente. Ele representa sei lá o quê, mas tem isso. Agora, alguém, e isso o Olavo falava, alguém precisava organizar a cabeça do Bolsonaro numa teoria do poder, numa apreensão organizada da realidade. O Eduardo se atribui esse papel. E, de certo modo, tem esse papel. Goste-se ou não do que ele fala e pensa. Eu detesto. Mas ele tem esse papel. E a leitura dele das coisas é distinta da leitura de uma direita um pouquinho mais light. Ainda ontem, Ciro Nogueira dizia que o Flávio tem todas as condições de ganhar se não prevalecer a orientação que vem lá dos Estados Unidos, que é justamente a de Eduardo, a de Paulo Figueiredo. E essa orientação tem hierarquia, e o Eduardo se coloca como o número 1 do pensamento. E veja, ele emplacou o irmão candidato, foi ele. O Flávio não queria ser candidato. O Flávio queria que fosse o Tarcísio mesmo. Ele estava disposto a negociar. Aí Eduardo disse não, porque a gente perde o controle dessa fatia do pensamento político. E chegou a dar uma entrevista dizendo, mesmo que a gente perca, a gente mantém o controle. Ao passo que com Tarcísio você pode ganhar a eleição e perder a liderança da extrema-direita. Eles não chamam com esse nome, mas é o que é. Né? E aí, eles não abrem mão disso. Veja, vamos lá. O senso comum, Rafa, diria o seguinte: Flávio está empatado com Lula, em algumas pesquisas numericamente à frente até, aliás, saiu outra, fiquem aí, talvez Lula tenha estancado a queda, vamos ver. Não é? Tá tudo, vamos lá, Rafael, tá tudo indo bem, digamos, não? Se esperava essa altura que Flávio tivesse, sei lá, 7, 8 pontos atrás do Lula? E, no entanto, ele está empatado. Em algumas simulações à frente. Por que é que eles estão brigando? Eles estão brigando agora para não perder o futuro. Eles já estão tão cientes e estão tão certos de que a vitória virá, né, que agora já estão brigando olhando lá na frente. E aí falam e fazem coisas que são do arco da velha mesmo. Né? Então nós vimos, semana passada, Nicolas reclamando que ele já não aguentava mais, que o clima é de terror, né? Escreveu lá, isso tem gerado um clima que ninguém mais suporta, poucos têm coragem de enfrentar, e quando enfrentam recebe o rótulo de traidores,
sendo que todos, inclusive eu, faremos de tudo para que você ganhe a eleição, aqui se referindo ao Flávio. Né? Esse mesmo Nicolas, depois, disse que ele achava que deveria ser uma mulher a vice do Flávio, até porque é o grupo em que o Flávio é mais fraco, né? É o grupo em que o Flávio tem menos votação, ele lidera entre os homens, mas a liderança do Lula entre as mulheres é relativamente... Né? Mas aí o Nicolas disse, agora, se for o Zema também é uma boa alternativa. E até usou a expressão Bolsozema. Bom, o que fez o Carlos, ato contínuo? Eu estou congelado aqui na minha tela. Está indo tudo bem com a transmissão, gente? Alguém me dá um retorno, por favor? Aqui tá todo mundo bem, eu tô sentindo achando... tudo tranquilo. Tá tudo certo? Porque eu tô vendo a minha coisa toda quebradinha aqui. Se minha mulher estava acompanhando também, me deu um retorno aqui. Eu vou continuar aqui falando. Muito bom. Então vamos lá. Aí vai o Nicolas e diz, olha, tem uma chapa Bolsozema. O Carlos publica uma coisa antiga do Zema, defendendo a reforma, a reforma tributária, acusando de algum modo, calcule, acusando de algum modo o Zema de alguma proximidade com o Lula, que é uma coisa de um delírio alucinado. E aí, cara, ele escreve para o irmão, o Carlos. Diferente daqueles que, além de não apoiar Jair Bolsonaro, também desejam enterrá-lo vivo politicamente, utilizam perfis de terceiros para cumprir seu objetivo, fingindo ingenuidade diante dos olhos de todos, trago aqui apenas mais um fato, não um ataque. É preciso explicar, porque o senhor sabe muito bem como o sistema age quando manipula a semântica conforme lhe convém, seja lá o que isso queira dizer. Mas aí ele diz, meu irmão Flávio Bolsonaro, presta atenção, Rafael. Eu nada quero de você, além da sua amizade e das chaves nas suas mãos. Porque sei que nas mãos de outros, nada do que desejo para o país será feito. Bom, aqui já tem um bom motivo para não dar a chave para o Flávio, né? Porque sei lá o que é que o Carlos quer. Não busca o projeto de poder nem dinheiro. Aqui já fica a sugestão de que tem gente que está buscando isso. Vamos lá. Apoiar-se em quem recebe milhões e lhe oferece discursos ilusórios só o levará para o caminho mais difícil. Ô, Rafa, você que está em Brasília vai me esclarecer, porque eu estou aqui em São Paulo, longe de tudo, né? Você está aí pertinho. Quem é que está oferecendo milhões para o Flávio, hein? Segundo o Carlos, tem gente fazendo isso. Mais um pouquinho? Você está mordendo a isca com mais facilidade do que lambari em anzol de mosquito, e o peixe vai só engordando malandramente. Traduza, Rafael. Então ele está vendo perguntando por horas cercado. O que é que significava isso. Ele está vendo o irmão cercado, tem gente oferecendo milhões. Quem oferece milhões numa articulação política quer muitos outros milhões a mais de volta. Há, então, aqui uma conspiração que aí está se dando no campo da direita. Né? E aí, rapaz, vai saber. Né? Então, isso não deixa de ser um tanto assustador, porque quando você pega Paulo Figueiredo atacando Michele, indicando que a confusão lá é grande. Quando você pega o Carlos denunciando uma conspiração de gente que está tentando sequestrar o irmão, com muito dinheiro,
E segundo ele está conseguindo, eu diria que as coisas não estão bem, né? Não obstante, eleitoralmente, eles vão bem. Acho que é chegada a hora daqueles que se opõem a essa turma começar a explorar um pouco mais o que se passa nesse bafão, né? Porque fica difícil saber quem sobrevive. Porque se a Michelle, sendo quem é, não serve a esse arco de poder, se o Nicolas, sendo quem é, não serve esse arco de poder, bom, rapaz, quem serve? Se o clima é de terror entre aliados, como seria com não aliados? Bom, isso explica porque o governo Bolsonaro foi o que foi. Eu diria até que... Diria não, digo. Num eventual governo Flávio, embora ele pose de grande moderado, etc., se bem que andou dando entrevistas por aí, dizendo coisas do Arco da Velha, defendendo a maioridade penal aos 14 anos, o moderado, 14 anos, né? Então, vai saber que diabo de governo viria daí, né? Eu sempre, quando ouço um ou outro do mercado falando que o Flávio assinaria com a estabilidade fiscal, né? Aliás, também nessa área ele é obrigado a esconder o próprio pensamento, né? Eles são dar tiro no pé, isso não há dúvida, né? Isso não há dúvida. Eu diria que é tudo tão primitivo que vai ser chocante que o desempenho eleitoral seja tão bom, mas né? Acho que cumpre ao outro lado se organizar melhor e explorar essas óbvias fragilidades, né? É isso.